esse primeiro encontro, se deu em julho de 2012, a meu pedido. Eu conversei com o Vacari que eu queria agradecer pelo período que eu passei na Petrobras. E ele começou a fazer algumas perguntas sobre a questão das sondas. Uma delas, por exemplo, é porque que não tinha sido assinado o contrato ainda, já que tinha sido aprovado lá em abril. Eu falei, presidente, ele sabia que não tinha sido, tô fora da empresa, não sei responder. Então, eu fiquei surpreendido porque naquela hora, o presidente Lula, né, Lula e Vacari, ficou claro para mim que o nível de informação, ele conhecia tudo. E falando esse tipo de coisa na frente do Vacari. E na minha frente, poxa, ele está comandando tudo. O Vacari realmente era um braço que atuava para o Lula. Né? Aí teve um segundo encontro, que da mesma maneira ele fez perguntas sobre sondas, porque não estava recebendo até então, em 2013. Ele perguntou se eu sabia por que as empresas não estavam pagando. Eu não soube responder também, porque não acompanhava isso. E por fim, no último encontro, em 2013, em 2014, já com a Lava Jato em andamento, ele me chama em São Paulo. Eu tenho uma reunião no hangar da TAM, no aeroporto de Congonhas, e ele me pergunta se eu tinha uma conta na Suíça com recebimentos da empresa SBM, dizendo que então presidente Dilma tinha recebido a informação que um ex-diretor da Petrobras teria recebido dinheiro numa conta da Suíça, da SBM. Eu falei, não tenho dinheiro da SBM nenhum, nunca recebi dinheiro da SBM. Aí ele vira para mim e fala assim, olha, e das sondas, tem alguma coisa? Falei, e tinha, né? Eu falei, não, também não tem. Ele falou assim, olha, presta atenção no que eu vou te dizer, se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Eu entendi, mas o que eu ia fazer? Eu não tinha mais o que fazer. Aí ele falou que ia conversar com a Dilma, que ela estava preocupada com esse assunto e queria tranquilizá-la. Mas nessas 3 vezes ficou claro, muito claro para mim, que ele tinha pleno conhecimento de tudo e detinha o comando. Vamos tocar o barco. Minha gente, olha, várias pequenas pipoquinhas eclodiram ontem na panela da Lava Jato, no seu grande ambiente, para animar o nosso cinema de terror. Cinema de terror, esse filme de terror que a gente vem acompanhando aí há esses 3 anos, já há mais de 3 anos que a operação foi deflagrada, né? Uma dessas pipoquinhas ontem foi a revelação por um diretor, ex-diretor da OAS, ex-diretor de Assuntos Internacionais da OAS, de que também na OAS funcionava uma diretoria, um departamento apenas para cuidar das propinas que a empreiteira distribuía a agentes públicos, a políticos, a diretores de estatais, etc. E tal. E vá saber mais onde, né? Porque eles ainda não contaram, para poder viabilizar os negócios bilionários que sangravam recursos públicos de forma ilícita para viabilizar grandes lucros, grandes esquemas de poder, grandes esquemas eleitorais e etc, etc, etc. O grande aparato de corrupção que a Lava Jato vem expondo de forma inédita, não apenas no Brasil, mas no mundo também. Não há nada semelhante na dimensão, no alcance, na profundidade, nos valores, no número de envolvidos e na hierarquia dos envolvidos. Veja, a gente gosta sempre de lembrar que, considerando apenas a lista da Odebrecht foi a única das grandes empreiteiras que já formalizou, na sua totalidade, aquilo que tinha a contar. E não é tudo, hein?
que uma parte do que ela teria a contar estava num pendrive, num sistema criptografado de computador, que não sei o que se perdeu. Então, só da parte que a Odebrecht contou, que é uma parte do que ela sabia, a gente tem 5 ex-presidentes sendo enfim, investigados agora pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo STJ. Estão lá Dilma Rousseff, estão lá Lula, estão lá Collor, Fernando Henrique Cardoso e José Sarney. 5 ex-presidentes. Estão lá 12 governadores em exercício. Nem falamos dos ex-governadores. Estão lá quase 30% dos senadores. Estão lá quase 10% dos deputados federais. Por aí vocês têm a dimensão do negócio. Tá bom, parte deles não é culpada e tal, são santos, nunca fizeram nada, mas mesmo assim, olha o tamanho do contingente investigado e sua proporção dentro do universo político que integram. 100% dos ex-presidentes vivos estão sendo investigados pelo Supremo, ou pelo STJ, ou pela instância que o Fachin mandou. 100% dos ex-presidentes. E 100% do presidente. Porque o Temer não está sendo investigado porque constitucionalmente não pode ser investigado por coisas ocorridas antes do seu mandato como presidente, mas ele também figura das delações. 12 governadores. 12 governadores representam quase 50% dos governadores brasileiros. 30% dos senadores, repito, e quase 10% dos deputados federais. Só como resultado da denúncia da Odebrecht, que é apenas uma parte do que a Odebrecht sabia, porque outra parte, repito, foi destruída. Então ontem a OAS disse o seguinte: olha, eu também fazia desse jeito. Quem contou isso foi um ex-diretor de Relações Internacionais da Odebrecht, alguém da cúpula da gigantesca empreiteira baiana. O departamento de propina da Odebrecht e a própria Odebrecht, com seus ex-diretores, ex-presidentes, todos eles participando ou a caminho de delações premiadas, formatarão uma outra grande denúncia, semelhante na sua estrutura à denúncia feita pela Odebrecht, e a gente pode imaginar o que vem por aí, o que ainda está por vir. Falta a delação premiada no mesmo molde das outras empreiteiras, e são muitas as que estão no jogo. Então, esta sinalização feita ontem pela Odebrecht mostra o quanto é fundamental que o modelo implementado pela Lava Jato para chegar aos fatos que tem chegado é um modelo vitorioso. É um modelo que está dando resultado. Se não o resultado que a sociedade espera, porque as condenações ainda não aconteceram, não foram confirmadas, algumas nem efetivadas, os julgamentos ainda não ocorreram, mas naquilo que diz respeito às responsabilidades da instância de investigação, de prospecção dos crimes, isso está andando. Está andando tanto que a gente não tem mãos a medir e comentários a esgotar pela sucessão feérica com que eles se dão. Você tem aqui um dia que você está falando de um assunto, repercute as manchetes e tal, você acha que vai ficar falando 3, 4 dias daquele... 12 horas depois já tem outro. E outras 12 outro. Então, como é que alguém pode olhar para a Lava Jato e dizer que a Lava Jato é uma deformação, que a Lava Jato é uma perseguição? Ah, bom, detalhe, eu esqueci, sabe quantos % dos partidos estão envolvidos? 60%. Sendo todos os grandes. Os que estão fora ali, um melequinha que começou ontem, nunca integrou a estrutura de poder, então não entrou na brincadeira. Então, diante de um negócio desse, me parece que está bastante claro que se tem alguma coisa que não está funcionando, se tem alguma coisa que merece discursos gongóricos de crítica, etc. e tal, não é aquilo que diz respeito às tarefas, às responsabilidades republicanas da instância de investigação, de apuração e até de julgamento na primeira instância da Lava Jato. Ali a coisa está andando. Ela começa a pegar, a tropeçar, a ficar trôpega quando chega em outros ambientes. Que outros ambientes são esses? O próprio Congresso Nacional, que fica o tempo todo incubando propostas para blindar os criminosos que lá têm assento, para dificultar
as punições, a tramitação de punições. Blindagens escandalosas, como, por exemplo, sugerida agora pelo presidente da Câmara, crimes cometidos em outros mandatos não podem ser objeto de condenação pela Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Então, o cara que tem 6 mandatos, tá vivendo o 6º, virou honesto no 6º mandato, mas nos 5 anteriores era um ladravaz, a Câmara não quer julgar. Isso fora projeto que tenta punir, cercear a ação de procuradores, juízes, policiais e tal, no negócio de abuso de autoridade. Outra é que quer anistiar o Caixa 2 e tal. Então, no ambiente do Congresso, as escaramuças, as tentativas, juntando esquerda e direita. Então, você que fica com raiva aí, porque isso é coisa de petista, isso é coisa de petista, ou então que fica com raiva, isso é coisa de antipetista e tal. Esquece, cara. Deixa de ser idiota. Deixa de ser idiota. Não tem lado nesse negócio. Não tem ideologia. Não tem grupo, cara. Se você olhar para a planície que a Lava Jato descortinou, você vai ver gente com quem você se identificou a vida inteira, cores que você defendeu, bandeiras que você hasteou, discursos que você aplaudiu e figuras em quem você votou. Agora, o teu inimigo, você quer matar hoje porque pensa diferente de você aqui ou ali, também está vendo as mesmas coisas, em função das mesmas operações. Então, a primeira consciência que a gente tem que ter é que a Lava Jato não é uma operação nesta ou naquela direção. Ela é um leque aberto que está mostrando, descortinando para todos nós o quanto nós somos vítimas de uma classe política por inteiro em todo o seu espectro. Tirando as escaramuças que o plano parlamentar tenta montar, tem as escaramuças que o alto escalão do judiciário produz e está cada vez mais veemente nessa produção. Solta, liberta, critica, não sei o quê. E aí os grandes porta-vozes partidários dentro do judiciário, toda hora balangando o beiço para fazer acusações à juventude da Lava Jato, a não sei o quê, ao autoritarismo, às precipitações, quando na verdade o que está acontecendo na Lava Jato é a observação, a prática de um ritmo que a sociedade quer que ande rápido mesmo, quer que os caras falem mesmo. Quer que os caras contem o que sabem? Quer que os caras sejam pressionados para fazer isso? Por que não? Esse papo de dizer que tem que soltar, porque, coitado, está condenado na primeira instância, mas não recorreu à segunda. Ontem me deram aqui uma estatística da população carcerária brasileira, mostrando o seguinte, vou mostrar para vocês, olha como é que esses caras do Supremo que estão com esse discurso são bonitinhos. Nós temos aí algo como 650 mil, 654 mil internos do sistema penitenciário prisional brasileiro. Tem 433 mil, ou seja, 60 e poucos %, já condenados. Não sei quantos na segunda instância, estão lá cumprindo pena, alguns só na primeira instância. E outros, 221 mil, são presos provisórios. Então estão na mesma situação que o Bunlai, que o Genu, que o Dirceu, que o Eike Batista, que o Palocci, essa turma toda. Só que o Supremo está em cólicas, ou parte dele, porque, coitado do Dirceu, coitado do Genu, coitado do Marcelo Odebrecht, essas prisões preventivas, temporárias, sem condenação, não pode, tem que confirmar na segunda instância. Então confirma na segunda instância, ué. Não é para criticar a Lava Jato andando rápido, é para criticar o resto que não anda, que joga na lógica da impunidade. E acha que é assim que a sociedade vai aceitar, ou vai querer, ou não vai xingar. Então, o grande exemplo que a gente tem de justiça que funciona é o exemplo que a Lava Jato está dando. Se isso não corresponde à implementação de um ritmo similar ou compatível em outras instâncias, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na 10ª, que se critique essas outras. Que se reforme a forma de agir dessas outras. E não que se critique a Lava Jato, porque está sendo rápida. Que história maluca. Que inversão. Ontem também, a Polícia Federal prendeu, entre outros, 2 ex-gerentes da Petrobras. 2 figurões
na hierarquia técnica da estatal. Caras que tinham carreiras consolidadas, salários maravilhosos, vida confortável, família segura, plano de pensão do melhor que tem no Brasil, etc. E tal, que não, reconhecimento público. Quem não quer ser um gerente da Petrobras? Pois os dois vagabundos estavam enfiados até o talo, junto com outro que os delatou, em desvios de grana para apoiar o esquema político de corrupção lá dentro. Sem o apoio da área técnica da Petrobras, e é de gerente para baixo, repito, de gerente para baixo, a grande mamata que aconteceu na estatal durante décadas não teria acontecido. Porque o político indica o diretor para roubar. O diretor monta uma operação dentro da empresa para roubar. E até aí você tem um esquema político. Mas quem viabiliza tecnicamente esse esquema, quem lhe dá viabilidade, trânsito técnico, é a área técnica. É o corpo estável da empresa. É o que vai definir a bitola do oleoduto, a taxa de pressão ambiental do deslocamento do gás, a profundidade da perfuração da sonda, o tamanho do navio petroleiro. Esse quem vai definir é o técnico, é o subtécnico, é o subgerente, é a área de engenharia, a área de prospecção, a área de exploração. E tem muita sacanagem no corpo estável a que se precisa chegar, não só para depurar, atingir dentro da Petrobras aqueles que participaram do esquema e são membros de sua estrutura funcional, mas também para fazer uma referência que sirva para as outras estatais, onde a realidade é a mesma. E o grau de ousadia desses caras é tamanho, que eles continuaram recebendo a propina que eles embolsaram 3 gerentinhos da Petrobras. Estou chamando de gerentinho porque quando você olha para o diretor, para o presidente da República, você bota o aumentativo. Eu não estou diminuindo a importância do diretor, estou botando no diminutivo dentro da hierarquia. Então 3 gerentinhos, nesse raciocínio que eu estou fazendo, receberam 100 milhões de reais. E continuaram recebendo a grana 2 anos depois que a Lava Jato já estava em operação, sendo que um deles pegou essa lei da repatriação aí, de capitais não declarados no exterior, e trouxe 40 milhões de reais para o Brasil no ano passado. Segundo semestre do ano passado, o cara foi lá, pegou 40 milhões da grana que ele tinha recebido e trouxe de volta legalizado. Então, essa ousadia, ministro Gilmar Mendes, esta ousadia, senhores do STF, senhores do Tribunal Regional da 4ª Região, esta ousadia só pode ser enfrentada com ousadia também. Falta ao judiciário brasileiro, aos ilustres magistrados que não estão cumprindo com a mesma celeridade aquilo que a sociedade quer, ousadia. E ousadia não é ilegalidade. Ousadia não é ilegalidade, ela está mais próxima de coragem, de determinação, de senso de compromisso com o país. É isso aí, toca o barco. Essa mesma imprensa que dizia que o PT acabou, dizia todo dia: amanhã o Lula vai ser preso. Amanhã prenderam o tal empresário, ele vai delatar o Lula. Amanhã o Lula vai ser preso. Faz 2 anos que eu estou ouvindo isso. 2 anos que eu estou escutando. E se eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mando prendê-los por mentira.